do atual governo, então uma reeleição de Lula, as sinalizações seguem sendo todas de negar a necessidade de ajuste fiscal, que não é preciso. Sim, o dólar vai para 6,30 tranquilamente. O secretário de Estado Marco Rubio dizendo que sim, que eles estão de olho e vão atuar de acordo com o que aconteceu, a condenação política do Bolsonaro. Então, é plenamente possível que tenhamos novas sanções. Aguardemos. Começando mais um Urge Responde, as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 11 de setembro. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. E aquele recado para quem ainda não se inscreveu no canal, verifique aqui embaixo, se inscreva, ative a notificação. E se gostar deste vídeo, dê o joinha, compartilhe. Tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais os nossos conteúdos. Pois bem, vamos aqui à primeira, olha só. Até onde esse programa econômico de desvalorização do dólar nos Estados Unidos surtirá efeito na valorização do real? Porque aqui dentro do Brasil estamos longe de fazer o dever de casa. E sobre uma possível reeleição do Lula, acredita que o dólar ultrapassaria os 6,30? Vamos lá, primeiro dos Estados Unidos. Essa política americana de enfraquecer o dólar já está surtindo efeito no restante do mundo. Basta ver o dólar index, tem caído aí mundo afora. Então, em frente ao euro, ao iene, a várias outras moedas, a emergentes também. Então, é um vento muito favorável para a nossa moeda. E aqui, internamente, eu diria que tem dois grandes fatores que ajudam a sustentar a nossa alta do real, que, por sinal, deixa eu até botar na tela aqui, porque tá bonito ó, o real caindo abaixo de 5 dólares, aliás, R$5,35 aqui, a cotação neste momento, então caindo bem, e é a mínima desde junho do ano passado. A bolsa também fez máxima histórica nessa semana. Eu vou fazer um vídeo até específico sobre isso, mas vale a pena aqui já colocar então. Bolsa batendo máxima histórica e dólar também em queda. E para mim o que explica? Os dois fatores. Primeiro, esse carrego ele está enorme. Selic em 15%, com perspectiva de ficar todo esse restante do ano e possivelmente no primeiro trimestre do ano que vem. E lá fora, a tendência de queda da taxa americana cada vez mais forte. As apostas para a semana que vem, agora 17 de setembro, é de pelo menos um corte de 25 pontos base e dependendo pode até aumentar. Acho que vai ser 25, mas não importa. O recado é, o ciclo lá vai iniciar de corte de juros, então vai aumentar o carrego. Então sim, investidores estão aproveitando isso, o gringo está aproveitando este carrego altamente positivo para se alavancar em dólar, em iene e alocar aqui no nosso real brasileiro, colher esses juros estratosféricos e ajuda a apreciar a nossa moeda. Então o cara ganha de duas formas, no carrego e na apreciação, na valorização cambial. Para aqueles que não fazem hedge, mas quase todo mundo faz hedge. Então, para mim esse é o primeiro fator, carrego ainda elevado. O segundo fator, aí é a dinâmica da política aqui no Brasil e esta perspectiva também crescente de que haverá alternância no ano que vem e de que este governo não permanece. Tá, mas e se ele permanecer, dólar vai para 6,30? Olha, se esse governo permanece e se após uma vitória nas eleições do atual governo, então uma reeleição de Lula, as sinalizações seguem sendo todas de negar a necessidade de ajuste fiscal, que não é preciso, sim, o dólar vai para 6,30 tranquilamente, como já foi no ano passado, quando esses temores estavam nas alturas. Então não me surpreenderia, sim, o dólar subindo mais se eles gerarem uma crise de desconfiança. Não me surpreenderia com isso. Sua análise no potencial de crescimento das stablecoins de dólar não está muito limitada à quantidade atual de empresas dominantes como a Tether e a Circle? Caso ocorra um crescimento de grandes empresas como BlackRock, até a Amazon, podemos ter um percentual considerável da dívida americana? Vamos lá, eu fiz um vídeo sobre isso. Foi uma acusação de um assessor do Putin, o Anton Kobiakov, dizendo que o Tesouro Americano quer usar as stablecoins como uma forma de se livrar da dívida americana, jogando todo mundo para as stablecoins e aí dando uma rasteira, puxando o tapete, desvalorizando a dívida, ou cancelando a dívida para pagar essa dívida pública. Para mim isso é muito pouco improvável, é remoto de acontecer, não é tão simples assim e mesmo que acontecesse, para que tivesse alguma relevância essa estratégia, esse esquema de quitar a dívida, precisariam jogar muita gente para stablecoins, ou as stablecoins precisariam acumular uma quantidade enorme de dívida americana. Hoje elas somam cerca de 0,3 trilhão de dólares da dívida americana, que é o que elas estão investindo, é o total emitido de stablecoins.
A dívida americana é 37 trilhões. Mesmo assumindo as grandes empresas, BlackRock, elas vão entrar em stablecoins, vão emitir as suas. Pô, quanto que elas podem abocanhar de mercado? Hoje, a BlackRock, que é a maior gestora do planeta, já nem sei qual é que é a contagem atual, mas ela tem, acho que uma dezena de trilhões de dólares, então 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Pô, será que ela consegue colocar alguns trilhões de dólares em stablecoins? Em que prazo de tempo? Me parece pouco provável, mesmo entrando essas grandes, de as stablecoins responderem por uma parte significativa da dívida americana a ponto dessa estratégia ser cogitada. Então, não acho que é o caso. No seu vídeo sobre o Fed, você iniciou falando sobre as tentativas de intervenção de Trump e que existem muitos ruídos nesse assunto. Você não acredita numa tentativa de Trump de ao menos minar a independência do Fed? Senti falta dessa análise no vídeo. Verdade, eu não analisei esse ponto e para mim esse risco é enorme. Isso está acontecendo. O Trump decidiu demitir a Lisa Cook por possibilidade de fraude em hipotecas, então houve inconsistências numa hipoteca que ela emitiu. Isso foi antes de entrar no Fed, se eu não estou enganado. Enfim, há essa acusação que ainda não foi provada. Não houve prova sobre isso, mas é um problema. Agora, a verdade é que quando houve polêmicas de, por exemplo, diretores do Fed negociando ações, e houve várias nos últimos anos, pô, esses caras, eles mesmos já renunciaram. Será que essa Lisa Cook não deveria até renunciar por conta desse problema? Talvez fosse o caso, mas o Trump foi lá e quis demitir, e as cortes americanas disseram que o Trump não tem poder de demitir ela, e ela continua lá. Mas sim, ele quer ter mais influência no Fed, ele quer interferir mais, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Acho que é um grande erro, não me iludo quanto a isso, mas veremos o quanto que ele vai conseguir. Não é tão simples, mas sim, ele está minando também a independência do Fed. A crítica do Scott Bessent, que eu coloquei no vídeo, que até eu me decepcionei com a pouca quantidade de views neste vídeo do Bessent. Eu achei que tá tão interessante o conteúdo, mas enfim, o que acontece com quem faz conteúdo aqui no YouTube. Mas a crítica do Bessent, ela vai além disso, porque ele elenca vários pontos de desvio de função, exageros do Fed, de tomada de risco em excesso, de conflito de interesse, de politização, que estão corretos. Acho que o Trump acaba exacerbando até problemas com o Fed, mas o que o Bessent falou lá tá muito certo. Poderia me explicar por que você é contra um banco central e quais os malefícios de ter um banco central numa economia? Em síntese, assim como para qualquer mercadoria, qualquer serviço, quando ela é fornecida pelo Estado, o Estado é ineficiente, não consegue alocar de maneira apropriada, porque ele não responde aos incentivos de mercado, ele não está sujeito ao sistema de lucros e prejuízos, portanto, ele está cego e não tem como prover aquela mercadoria ao preço, ao custo, à qualidade demandada pelos consumidores. É um problema do socialismo, ou a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Tem um livro que é quem começou com esse debate, que identificou a causa raiz do fracasso da impossibilidade do socialismo, que foi o Mises, no seu livro intitulado Socialismo. E a impossibilidade de empresas estatais, ou como as empresas estatais estão propensas a desperdício, a prejuízo, porque faz parte da natureza dos incentivos de empresa estatal, é simplesmente aplicar a teoria do Mises a um banco central. Então, o banco central, assim como uma estatal em qualquer outro setor, não tem como prover um bom serviço. Por isso que eu sou contra o Banco Central e defendo a concorrência e a liberdade de moedas, tanto de produção quanto de escolha. Um ótimo livro sobre o assunto é o do querido Ron Paul, Acabe com o Fed, ou O Fim do Fed, que é a tradução no português. Em inglês é End the Fed, tradução do meu querido amigo Bruno Garchagen. Recomendo Fim do Fed, Ron Paul. Lá tem todos os argumentos. Bom, e só para voltar aqui um dos grandes pontos, que para mim o Banco Central é um dos grandes responsáveis pela destruição do dinheiro, pela
pelo financiamento do estado de bem-estar social, de guerras, de arbitrariedades, de autoritarismos de governos mundo afora. É por meio da perversão do dinheiro, do poder de emitir moeda, que muitos governos conseguem fazer o que fazem em detrimento da população. Então, esse é um dos grandes motivos. A inflação, como a gente vê nas economias modernas, ela é possível apenas por conta da existência de bancos centrais. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre se inflação é base monetária ou aumento de preços. Assistam, tá bem bacana. Acredita que a condenação do Bolsonaro no STF pode ser o estopim para a imposição de sanções secundárias americanas na economia brasileira? O que esperar a partir de agora? Primeiro, só comentários importantes sobre isso, antes de responder a pergunta em específico. Como vocês sabem, eu não costumo cobrir política aqui, a não ser quando ela tem intersecção com a economia, com os mercados, com o nosso dinheiro, com as finanças, etc. Então não tem como ignorar a política e não abordá-la. Mas o foco aqui não é política. Mas claro que esse caso eu já venho acompanhando como todo mundo, e como já disse em outros vídeos, para mim esse é um grande teatro, e que foi escancarado com 13 horas de argumento pelo ministro Fux. Não vou reprisá-los aqui, mas já era esperado. Falando de mercado, bolsa, dólar, etc., digamos que isso já estava no preço. Mas considero um exagero completo, errada a condenação, o processo todo, e mais ainda a pena de 27 anos, um absurdo, uma injustiça, mas enfim, cada um vai ter a sua opinião. Esta é a minha, e me amparo na argumentação do Fux, sobretudo. Mas concordo, aí já respondendo a pergunta, e logo depois da condenação veio um tweet do secretário de Estado Marco Rubio dizendo que sim, que eles estão de olho e vão atuar de acordo com o que aconteceu, a condenação política do Bolsonaro. Então é plenamente possível que tenhamos novas sanções, aguardemos, espero que sejam sanções, ou que sejam, se vierem respostas, que elas não prejudiquem o Brasil, as empresas, os trabalhadores, e sim a quem eles estão direcionando essas respostas. Quais as fontes para acompanhar o M2 do dólar americano, do real, indicadores de resultado do endividamento público? Como sabemos se podemos confiar nas informações apresentadas pelo governo? Não sabemos. A verdade é que temos que confiar, temos que tentar auditar, verificar, perguntar, mas investigar, inquirir, mas certeza absoluta, não temos. Aí depende do histórico de cada governo, o quão aparelhado está cada departamento de estatística. Quanto mais aparelhado, menor a nossa confiança. Mas certeza absoluta, confiança absoluta, não tem como ter. Mas os indicadores, basta ir primeiro no Banco Central brasileiro, lá bcb.gov.br, tem todas as informações que você precisa, quase todas, lá na parte de estatísticas, séries temporais. No caso dos Estados Unidos, o melhor site é o do Fred, que é do Federal Reserve de St. Louis. Então, Federal Reserve Economic Data, FRED. Esse site é excelente, tem praticamente tudo lá também. Então, normalmente você encontra esses dados em sites de bancos centrais de cada país. Isso é o ideal. E de endividamento público, costuma também ter nesses sites, mas de forma adicional no site do Tesouro. Escreva relatório mensal da dívida, RMD, que é um relatório mensal do Tesouro com bastante detalhamento também que eu costumo analisar. Mas em tese esses dados também estão lá no Banco Central. Professor, através do follow de seus ensinamentos estou começando a investir em renda variável. Mas vejo a possibilidade de uma crise, muitos falando, nos próximos 2 a 3 anos. Como se proteger caso de fato esse movimento venha a acontecer? Tem duas formas de se proteger. Uma é calibrando a sua alocação. Então você pode ter um percentual maior em caixa e menos exposto à renda variável. Mas se você está com uma exposição mais estrutural, de mais longo prazo, e não quer realizar, não quer fazer caixa, uma forma é aproveitar momentos em que a volatilidade está baixa e até comprar algum seguro de carteira, uma put. Então fale com o seu
assessor de investimento, caso você não tenha um, para entender melhor como é que faz isso. A gente na Liberta tem a nossa equipe de mesa de renda variável, é fantástica, especialista nisso, pode ajudar muito. Então, quem está assistindo aqui e quer conversar sobre isso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, código QR aqui na tela. Então, converse com a nossa equipe da Liberta Investimentos, que pode ajudar você também, especificamente para esse caso de busca por proteção da sua carteira, especialmente para aqueles que estão mais alocados em renda variável. Em qual momento do ciclo econômico estamos e quais as perspectivas para o mercado imobiliário brasileiro, tendo em vista a grande dependência de crédito no setor? Os sinais começam a se acumular de desaceleração no varejo. Teve uma notícia nessa semana importante que o varejo mostra sinais já de fraqueza. Por meio de resultados de empresa, de consumo também, há sinais de piora nas vendas, então está diminuindo o consumo. Crédito também está diminuindo o ritmo, ainda não estamos em contração de crédito, até está longe disso, mas o ritmo de crescimento está caindo. E o indicador que eu gosto de olhar, até vou colocar aqui para vocês, indicador econômico antecedente do Brasil, que é publicado pela Conference Board, decresceu novamente aqui em julho. Então aqui temos o resultado, a linha azul é o indicador antecedente e a azul escura é a linha de indicador coincidente. Quando costuma cruzar aqui, a azul caindo, ela está antecipando uma desaceleração, possivelmente uma recessão da economia brasileira, como a gente viu ali de 2014 até 2016, depois lá em 2008 e mais para trás lá em 2002, 2003 e também ali em 2001. Então, esse é o indicador antecedente que está mostrando uma inflexão, possivelmente engatando aqui uma queda. Já é recessão? Não, mas mostra que no ponto do ciclo é de desaceleração econômica. E aqui temos até mostrando que o crescimento de 6 meses desse indicador foi levemente mais negativo em julho, mas ainda não disparou um sinal de recessão como tinha em meses passados. Mas ali sinal de alerta. Então, a economia brasileira fraqueja. Com os índices de desemprego em queda e não havendo crescimento da economia, isso seria um forte indício de assistencialismo dos governos. Pelo que vejo, está ocorrendo em vários lugares, como no Brasil e na Europa. Eu não sei sobre a Europa em si, mas Brasil. Esse é um assunto que ele precisará ser debatido em algum momento. E eu não vou me aprofundar no assunto agora, mas ele é absolutamente necessário porque o assistencialismo, a transferência de renda, o Bolsa Família, ele há muito tempo que ultrapassou a fronteira do assistencialismo e ajuda e passou a distorcer, desarranjar o mercado de trabalho do Brasil, a economia do Brasil. Qualquer um que conhece mercado de trabalho, que investe em empresas, que emprega, quem já tem um negócio, quem é executivo, gente, enfim. A maior parte das vezes quando eu falo com pessoas que estão em posições de liderança em empresas dos mais variados setores, em várias regiões do Brasil, é quase uma unanimidade. Não consigo contratar. Tenho vagas abertas em várias áreas da empresa e não consigo contratar. E um dos grandes problemas apontados por todos é esse. As pessoas, por conta desses benefícios, estão sendo desincentivadas a buscar trabalho. E mais, o que acaba exacerbando o problema, e que é um ciclo perverso, é que o incentivo para não buscar trabalho por conta do benefício, mas claro que o benefício não é não dá uma vida digna para qualquer um, ou resolve todo o problema financeiro de uma família. Então muitas famílias recebem benefício e vão atrás até de emprego, mas buscam permanecer na informalidade, não querem ter carteira assinada. O que traz mais um problema, porque se o empregador resolve, tá bom, então eu vou te contratar, não vou assinar carteira, esse cara está assumindo um passivo trabalhista gigantesco. Então, melhor não correr esse risco. Então, esse é o ciclo vicioso que estamos nesse momento. Então, é um assunto que precisa ser debatido. Nenhum político quer levantar essa bandeira ainda, porque obviamente vai ser impopular. Mas olha, logo precisaremos falar sobre isso. A Rússia não vai passar por uma hiperinflação quando essa guerra acabar? De onde vem esse dinheiro todo? Bom, por enquanto ela está conseguindo financiar bastante da guerra por meio das suas exportações, commodities, para a China, para a Índia, para o Brasil, até mesmo para a Europa, por meio de outros
países que são usados como intermediários das exportações russas, de importações, cara, ainda tem hipocrisia por parte de alguns países europeus que seguem negociando com a Rússia, com intermediários, não diretamente, então estão ajudando a financiar o regime. Então, hoje não tem risco de hiperinflação na Rússia. Se olharmos aí o que está acontecendo com a economia, os indicadores, não tem sinalização de hiperinflação. Considerando esse cenário dos Estados Unidos cada vez mais endividado e com uma possível crise por conta desse endividamento, nesse cenário, por não termos outra opção, o próprio dólar não seria o refúgio? E, consequentemente, os Estados Unidos poderiam pagar as dívidas via inflação sem maiores choques no câmbio, visto que haveria uma demanda maior por dólar. Poderia comentar esse paradoxo? Sim, exatamente isso que acontece, e é o que causa perplexidade para muita gente quando começa a entender economia, mercados, é que o dólar é a única moeda em que, em meio a crises, acaba se fortalecendo também. Foi assim em 2008, foi assim na pandemia, no olho do furacão, quando a crise ela é severa, uma crise financeira, crise de confiança, busca por liquidez, busca por proteção no curtíssimo prazo, o dólar reina sozinho, porque ele é a moeda do planeta e porque o mundo está estruturalmente vendido em dólares, short em dólares. A maior parte das dívidas no mundo, fora dos Estados Unidos inclusive, está denominada em dólares. Então, se há uma busca por liquidez, há problemas financeiros, eu endividado em dólar, vou precisar buscar dólar. Por isso que o dólar, em meio à crise, acaba se fortalecendo. E é por conta disso também, por ser a moeda de reserva do planeta, que esse é o privilégio exorbitante que permite aos Estados Unidos se endividarem a níveis maiores e com uma taxa de juros não tão alta do que seria no caso dos Estados Unidos não emitirem a moeda de reserva, no caso que o dólar não fosse a moeda de reserva, como é no Brasil, por exemplo. Então, claro, esse é o chamado privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Agora, isso não dura para sempre. Quando que isso acaba? Não sei. E é por este motivo que muitos países não param de comprar ouro. É uma pergunta sobre isso, depois eu volto a ela. Fique até o fim do vídeo para a gente voltar a essa pergunta. As movimentações geopolíticas da Rússia, China e Índia parecem um fortalecimento da Organização de Cooperação de Xangai. E com o ataque à Polônia feito pela Rússia, acredita que foi um teste para ver a reação da OTAN e um preparo para Taiwan? Enquanto isso, os Estados Unidos têm outras preocupações regionais. Pois é, vamos lá. Não foi um ataque, né, por hora da Rússia, foram drones, supostamente talvez mísseis, não vi confirmação disso, mas drones sim que invadiram o espaço aéreo da Polônia. Drones russos. Claro, Putin está testando ali as fronteiras, testando a determinação da OTAN. Acho que com relação a Taiwan são outros 500, não vou entrar no caso de Taiwan, mas eu vou aproveitar e antecipar uma resposta aqui de uma pergunta que eu acho que veio, acho que eu separei. Infelizmente eu vejo que muitos libertários americanos, conservadores de direito, do próprio governo Trump, eles têm uma falsa ilusão com relação ao Putin. E acho que o Trump já se deu conta que o Putin tá jogando com o Trump. Tá playing. Putin is playing Trump. Porque ele não quer acordo de paz, ele não quer acabar com a guerra. E para isso é preciso entender os objetivos de Putin. E aqui eu faço até um meia-culpa, porque ao longo desses últimos anos, desde os primeiros vídeos que eu comecei a publicar sobre o assunto, talvez não, com certeza eu defendi em algum momento e acreditei ser possível um acordo de fato com o Vladimir Putin. E honestamente acho que é ingenuidade, acho que isso não é possível. Por mais que o meu instinto, por tudo que eu li de geopolítica, que eu vejo por vários analistas, que seria o mais apropriado para encerrar um conflito que claramente a Rússia tem prevalência, está ganhando, conquistou territórios, e para evitar mais perda de vida, então cheguem a um acordo para um cessar-fogo, e acordo de paz, não apenas cessar-fogo, realmente acabar com o conflito. Só que o Putin não quer isso. Ele está apenas jogando, empurrando com a barriga, porque ele tem outros objetivos. E talvez Trump comece a se dar conta que é muito mais complexo do que ele imaginava e não será tão fácil, se é que é possível, de fato, chegar num acordo com Vladimir Putin. Essa é uma conclusão que eu tenho chegado, que eu já vinha entretendo nos últimos meses, para mim está cada vez mais claro.
Acho que a direita americana, conservadores, se enganaram com relação ao Putin. E isso não quer dizer que governos americanos anteriores não tenham interferido demais, no caso lá da Revolução de Maidan de 2014, tirar o presidente eleito. Enfim, tem sim, os Estados Unidos ajudaram a atrapalhar ainda mais toda essa confusão. Ainda assim, tem que conhecer Vladimir Putin. Por sinal, até um parênteses aqui. Eu tô lendo nesse momento, espero acabar logo, o livro chamado Alerta Vermelho, que é escrito pelo Bill Browder, que é um investidor americano que empregava o Sergei Magnitsky, sim, da lei Magnitsky. E ele escreveu esse livro contando o seu relato dele na Rússia e o que aconteceu. E foi graças à defesa dele e ao lobby que ele fez no governo americano para aprovar uma lei nesse sentido, para sancionar oligarcas e pessoas corruptas na Rússia, foi graças aos esforços dele que essa lei foi passada. O livro fantástico, vale a pena ler, ainda não acabei, mas é muito bom e ele conta muito sobre a verdadeira face ali do ambiente de negócios e da política na Rússia e do seu Vladimir Putin. Quão importante é ter Bitcoin sem KYC ou é balela? KYC seria Know Your Customer, conheça o seu cliente, ou, enfim, comprar por meio de corretoras, etc. Tudo mais. Eu diria que a importância de comprar Bitcoin ou ter Bitcoin na forma mais privada possível, ela é diretamente proporcional à sua desconfiança com relação ao governo do seu país. Então, quanto menos confiança você tiver no seu governo, maior importância você deveria dar a isso. A França já quebrou? Pode desencadear uma crise global? Os nossos assinantes do Follow the Money já sabem da França há bastante tempo. A gente fez o conteúdo no ano passado. Recomendo. Quem ainda não assinou o Follow the Money, pessoal, vamos lá. Conheça o nosso aplicativo, é muito bacana, tem muito conteúdo fora de série, cursos, ciclos de mercado, macro aplicada na prática para investimentos, para os seus negócios, carteira recomendada, temos o relatório de alocação da Liberta Wealth dentro do aplicativo, exclusivo para os nossos assinantes. E no ano passado a gente fez um conteúdo sobre a França, já mostrando como a França poderia ser a bola da vez na Europa, é o elo fraco da Europa. Eu não diria que a França pode desencadear uma crise global, mas certamente na Europa sim, e certamente pode suscitar intervenções do Banco Central Europeu, voltando a comprar títulos da dívida dos países ali, porque a França já se tornou um país periférico. Hoje a França paga mais juros do que a Grécia. Surreal, mas é onde chegou. Então a França tem sim sérios problemas. Como o assassinato de Charlie Kirk vai afetar os Estados Unidos? Guerra civil está por vir? Eu espero que não, mas a situação é muito tensa, muito preocupante. Eu fiz um vídeo sobre o Kirk, publicado na sexta-feira. Eu sou esperançoso e espero que seja um ponto de inflexão para que as coisas mudem nos Estados Unidos, que sirva de exemplo para o restante do mundo. Porque se a coisa não mudar, se seguirmos nessa toada, sim, guerra civil, como é que a gente não vai imaginar um cenário possível? É bizarro falar disso, mas é uma situação muito tensa e delicada. Espero que as principais lideranças dos Estados Unidos, políticos, intelectuais, empresários, pessoas influentes, de todos os lados, tenham sensatez para baixar a poeira, tirar um pouco essa pressão, baixar a temperatura, porque senão a coisa pode ficar muito, muito ruim. Assistam esse vídeo, eu li um discurso do governador de Utah, o Spencer Cox, muito lúcido e correto na minha avaliação. Hoje o Brasil na prática é uma democracia ou uma ditadura? É uma democracia pujante. A impressão a nossa economia está parando. Muita empresa dando férias coletivas. Pois eu falei sobre isso, já respondi como assim a economia ela está sim dando sinais de desaceleração. E eu quero comentar aqui de uma troca de mensagens que eu tive com um amigo que trabalha com recrutamento no Brasil e é uma empresa relevante. Me escreveu o seguinte: cara, o mercado de trabalho no Brasil está avassalador. Estamos abrindo metade de vagas que abríamos na pandemia e 1/4 de vagas comparado a 2019. Monitoramos os concorrentes, somos ainda uma das empresas que mais abre vaga. Imagina o cenário. E eu perguntei, pô, o Brasil todo? Exatamente, surreal. Então,
Sim, começam a vir cada vez mais anedotas aí do que está acontecendo com a economia real. Por que a China está acumulando ouro? Sim, eu falei sobre isso, vamos retomar este assunto. Pelo óbvio, por segurança, por medo do dólar ser desvalorizado, por medo de ser sancionada, se escalar um conflito, ela pode ser obrigada a recorrer a outras formas de pagamento, de liquidação para importações, exportações do comércio global. Então tem N fatores para se acumular ouro hoje em dia. E é por isso que o ouro não para de subir. Pô, tá, chegou máxima histórica aí, mais de 3.600 dólares a onça Troy. Ouro chegou, máxima foi 3.674, 5 dólares a onça Troy. E realmente não para de subir. Então, é o seguro. Seguro contra crises, desvalorização de moedas, guerras, tensões geopolíticas, sanções financeiras, é um pouco de tudo. Hoje é o maior ativo apolítico que não sofre interferência de governos e que, se você custodia por conta própria, guarda as barras de ouro nos seus cofres, você que controla e não depende de nenhum governo. Então, hoje, o ouro ainda é esse principal ativo de proteção, inclusive para governos se protegerem de outros governos e para cidadãos também. Mas, como vocês sabem, para mim o Bitcoin ainda é uma alternativa superior, embora não tenha os milênios de existência e confiança que o ouro tem. Mas tudo no seu tempo. Espero ter gostado. Compartilhem de mais um Ursh Responde. Compartilhem mais um Ursh Responde. Desfrutem desse domingo com seus amigos, familiares. Espero ter lavado as louças. E seguimos aqui em contato. Compartilhem o vídeo, é sempre importante. Isso faz o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. É isso. Valeu, obrigado, bom domingo. Até o próximo.